Aqui agradecer ao líder Bongás a oportunidade de usar essa tribuna para deixar muito nítida a posição do Partido dos Trabalhadores com relação ao PL 2337, que faz revisão da tabela do imposto de renda. Nós do PT temos uma trajetória de décadas pela implantação no Brasil de uma estrutura tributária justa, solidária, que contribua para o financiamento do Estado brasileiro, das políticas públicas e também para a construção de uma ordem social com menor desigualdade, justa. E nós sabemos que o Brasil é um dos países com maior desigualdade social e com a estrutura tributária das mais regressivas do mundo, supertributando assalariadas e assalariados através da tributação no consumo, sem a devida tributação sobre a renda, o patrimônio, a fortuna, a herança dos muito ricos. E vem cumprindo um papel importante na estruturação da legislação tributária brasileira, a isenção sobre lucros e dividendos, a possibilidade de dedução dos juros de capital próprio e uma sistemática de revisão da tabela de imposto de renda da pessoa física, IRPJ, IRPF, sempre defasada, com faixas que não tributam adequadamente os altos salários, os grandes salários. Eu vou me reportar exclusivamente à atual legislatura, presidente, senhoras e senhores parlamentares. Em 2019, foi protocolada na Casa a PEC 45 e no Senado a PEC 110, ambas incidindo sobre os tributos indiretos. O PIS/COFINS, que são contribuições federais que não são compartilhadas com os entes subnacionais, o ICMS, que é o principal tributo que arrecada, por exemplo, para os estados. Nós, do PT, os partidos de oposição, apresentamos o que eu não tenho a menor dúvida de caracterizar como a única proposta tramitando na Casa que patrocina a justiça tributária, que é a emenda substitutiva global 178, a PEC 45. E aqui eu quero saudar, parabenizar todo o movimento pela reforma tributária justa e solidária. A emenda 178 ficou conhecida como proposta de reforma tributária justa, solidária e sustentável, porque ela também propõe a constitucionalização, além da tributação progressiva sobre a renda e o patrimônio, ela também inclui componentes da sustentabilidade ambiental. O governo não tinha proposta. Em 2020, o governo enviou o PL 3887. Esse PL tramita na Casa as contribuições PIS, COFINS, PASEP, criando a CBS e instituindo uma majoração tributária para uma média de 12%, do que hoje é um tributo de 4,5%. Esse projeto também não andou. E agora, em 21, o governo mandou o PL 2337, que tramita na Casa. Nós, do PT e a oposição, juntos, protocolamos um conjunto de emendas, preparamos destaques para continuar a trabalhar, como trabalhamos na oportunidade das PEC 45 e 110, na linha da progressividade tributária.
O 2337 tem avanços que nós consideramos conquistas do movimento pela reforma tributária justa e solidária, conquistas dos partidos de oposição, e aqui eu quero saudar o líder Freixo e o líder Molon, da minoria da oposição, cada partido de oposição, e os parlamentares de centro, que inclusive assinaram a emenda substitutiva global 178 lá na oportunidade da PEC 45. A emenda 178 é a da reforma tributária justa, solidária e sustentável. No 2337, como eu disse, há conquistas do movimento pela reforma tributária justa e solidária e dos partidos de oposição. Ele reinstitui a tributação sobre lucros e dividendos, ele veda a dedução do juro de capital próprio, o JCP, e faz a revisão da tabela de imposto de renda, subindo a isenção, a faixa de isenção para R$ 2.500, hoje é R$ 1.903. A revisão da tabela de imposto de renda está na ordem de 30% de revisão na faixa de isenção, mas somente em torno de 13% nas outras faixas. Então, ela também não é progressiva. Além disso, o texto que veio para o plenário trazia instrumentos que permitirão o planejamento tributário, fazendo com que empresas que teriam que estar obrigadas a pagar lucro e dividendo possam planejar, principalmente quando fazem parte de uma holding familiar, e isso então daria um caráter de inefetividade. A tributação sobre lucro e dividendo seria um dispositivo inócuo. Em relação a essa novidade que a tributação de lucro e dividendo, obviamente uma pressão muito grande de setores, normalmente setores produtivos que terão que contribuir, hoje não são tributados, e o relator, o governo, começou a ceder reduzindo as alíquotas do IRPJ, o que impacta na arrecadação de estados e municípios. Claro que nós, da oposição, do PT, também queremos uma reforma tributária neutra. Entretanto, a redução de alíquotas da forma que foi apresentada ocasiona uma perda muito expressiva de estados e municípios. E eu vou aqui exemplificar. O projeto original propõe a tributação de distribuição de lucros e dividendos na alíquota de 20%, e o texto que está no plenário, ele dá isenção no Simples Nacional. Essa declaração simplificada, essa do Simples Nacional, abrange em empresas pequenas, faturamento de até 4 milhões e 800. Nós não somos contra a micro e pequena empresa, o Simples Nacional, mas nós não podemos ter como solução tributar os assalariados e as assalariadas, que é o que o governo, que o texto faz, porque ele, como solução, faz o quê? Ele estipula um teto para a declaração simplificada pelo imposto de renda da pessoa física, que hoje não tem teto. Então, uma faixa grande de assalariados e assalariadas serão obrigados a abrir mão da possibilidade da declaração simplificada do IRPF. Isso vai levar a uma migração. Presidente, me permite um pouco mais de tempo só para concluir a intervenção. Isso vai obrigar a migração de assalariados e assalariadas que hoje podem optar pelo simples, pela declaração simplificada, a migrar para a PJ, porque há uma redução expressiva da alíquota da pessoa jurídica. E isso vai impactar na arrecadação de estados e municípios. Então, o trabalhador e a trabalhadora vai pagar mais imposto e estados e municípios vão perder tributos. Aí o governo, o texto propõe reduzir contribuições, que é outro projeto. O projeto que trata das contribuições, que é um tributo indireto, é o 3887, que vem depois. Por isso, a proposta do governo de reforma fatiada é ruim. Bom, está aí no noticiário, o governo topando dialogar com a oposição,
reitero meu agradecimento aos líderes que me depositaram a confiança. Hoje eu devo concluir a elaboração dos tópicos, submeter aos líderes de oposição para nós sentarmos com o governo. Queremos tributar lucro e dividendo, queremos extinguir juros de capital próprio, queremos fazer uma revisão da tabela de imposto de renda, mas isso não pode ser uma sobrecarga em assalariados e assalariadas e nos estados e municípios. Por isso, essa lista de tópicos que os partidos de oposição devem apresentar ao governo terá foco na progressividade tributária. As alíquotas têm que ter mais alíquota na tributação sobre lucro e dividendo. Não pode ter escapatória no juro de capital próprio. Ele não pode ficar condicionado à tributação sobre minério, sobre recursos. Vou mandar uma mensagem também. Manda também. Obrigado. Projeto de lei número 1106 de 2020, do senhor deputado André Ferreira. Discussão em turno único do substitutivo do Senado Federal. Projeto de lei número 1106.